Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com mais uma EBD online. Nessa oportunidade, nós queremos aqui agradecer a Deus por esse retorno, por estarmos mais uma vez aqui com vocês, compartilhando dessa aula, a nossa nona aula desse trimestre dos adultos. Eu espero que, assim como as demais aulas, nós possamos ter aqui uma aula boa, instrutiva e edificante, para que nós possamos sair daqui mais maduros no conhecimento de Deus, tá bom? Antes de nós iniciarmos, os pedidos que nós sempre fazemos para vocês e não nos cansamos de fazer. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário, né? De novo, reforço, né? Vamos interagir mais nos comentários, essa aula é para vocês. Nós preparamos com o intuito de instruir vocês e queremos esse retorno também de vocês, apresentando uma pergunta, dando feedback, interagindo conosco aqui nos comentários. Então, deixa o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva se você ainda não é inscrito no canal, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho para você sempre receber automaticamente as aulas que nós gravamos posteriormente aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Estamos aqui em nossas mãos a nossa revista e hoje estamos com ela aqui aberta na lição de número 9, que tem como tema o mistério da unidade revelado. O texto áureo diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus profetas, aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, versículo 5. Verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. A leitura bíblica em classe está registrada em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, né? Eu me engasguei todinho aqui agora, né? Vai dar certo. Efésios capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 13. Então, tendo feito tudo isso, né? Tendo feito todos os procedimentos básicos da introdução aqui na nossa lição, nós vamos aqui iniciar a nossa lição lendo a introdução que diz: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, como vocês podem perceber, o comentarista aqui, de uma maneira bem sistemática, bem configurada, bem organizada, deixa claro de que forma vai se dividir a nossa lição hoje, sobre quais temas nós vamos desenvolver nos pontos a seguir. Mas antes de nós avançarmos a nossa lição, eu vejo que nessa palavra introdutória do comentarista, ao apresentar os estudos que nós vamos realizar, eu percebo nessa palavra introdutória algo que nos deixa muito alegre, ou que nos deve deixar muito honrados. Nós, que fazemos parte do Novo Testamento, da Nova Aliança, temos diante de nós um mistério que nos foi revelado por meio de Cristo Jesus. No período do Antigo Testamento, o mistério que nos foi revelado, que hoje nós vamos estudar, tratava-se de algo que eles não compreendiam tal como nós compreendemos. O mistério que hoje foi revelado para nós, outrora no Antigo Testamento, era uma espécie de segredo, de enigmas que estava presente nos sacrifícios, nas liturgias do culto e nas profecias dos profetas do Antigo Testamento. Por esta razão, os santos do Antigo Testamento não tinham o mesmo privilégio que hoje nós temos de ter diante deles esse mistério revelado. É por isso que eu vejo aqui algo que deve nos deixar honrado, porque na nova aliança, para nós, foi revelado este mistério que outrora estava oculto. Isso não nos faz pensar que nós somos melhores do que eles, mas nos faz pensar que nós somos mais privilegiados, porque um conhecimento deste mistério que Abraão não teve, que Davi não teve, que Isaías e tantos outros homens de Deus do Antigo Testamento não tiveram, você tem, nós temos, graças à revelação que foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos santos apóstolos e aos santos profetas, fundamentos sobre os quais, como nós estudamos na lição passada, nós, como igreja, estamos
fundamentados. Então, vamos prosseguir esta lição na certeza e com o sentimento de que nós somos extremamente privilegiados, porque o mistério que estava oculto nos foi revelado. O primeiro ponto diz assim: o mistério oculto do Antigo Testamento, dividido em 3 partes: o conceito bíblico de mistério, o desconhecimento do mistério e o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Em primeiro lugar, o conceito bíblico de mistério. Nós vamos resumir o primeiro ponto para ganharmos tempo, como nós sempre temos feito aqui nas aulas passadas. Na primeira parte do primeiro ponto, ele vai conceituar o que é mistério. Mistério não é simplesmente, à luz do Novo Testamento, algo que está escondido. Mistério, à luz do Novo Testamento, não pode ser conceituado apenas como algo que está oculto, mas algo que estava oculto e que foi revelado. No Novo Testamento, nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, nós vemos que esse é o conceito básico de mistério. Algo que outrora estava oculto, algo que outrora estava em trevas, algo que outrora estava escondido, mas agora foi revelado, agora foi mostrado, agora está debaixo da luz do conhecimento daquele que aceita o Evangelho. Então, o conceito de mistério, o conceito bíblico, e especificamente o conceito bíblico neotestamentário é esse, de que o mistério é algo que estava escondido, mas que agora foi revelado. E nós vemos muito isso no cristianismo, né? Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, cremos em Cristo, na doutrina dos apóstolos, como falamos na lição anterior. E nós vemos muito isso presente no cristianismo, o mistério que foi revelado. Nós vemos muitos segmentos, sejam eles segmentos sociais ou religiosos, que sustentam aquela ideia de um ar de ocultismo, de mistério em suas crenças, né? Nós vemos aí na maçonaria que o ocultismo é algo extremamente cultivado. Vemos aí em seitas tais como espiritismo, mormonismo, que esse conceito de mistério é extremamente alimentado e nem todos têm acesso a descobrir, a perceber o que está por detrás dos mistérios que existem nesses segmentos. Mas no cristianismo não. Todo sem exceção, que creu em Cristo e recebeu dele o seu Espírito, tem diante dele revelado o mistério que outrora, para os antigos profetas do Antigo Testamento, estava oculto. Mais na frente nós vamos ver o que é esse mistério. Por enquanto, conceituamos o que é mistério. Na segunda parte ele vai dizer o desconhecimento do mistério. Aqui ele vai trabalhar exatamente o que nós pincelamos na palavra introdutória. Ele vai mostrar que outrora no Antigo Testamento, o que para a gente hoje está revelado, o mistério para hoje que hoje nos foi revelado, né? E mais na frente veremos que mistério é esse, o que hoje para nós está revelado, antigamente era desconhecido. Os profetas do Antigo Testamento e os homens de Deus, eles conheciam muito mais em parte do que nós. Eles conheciam algo acerca desse mistério, mas de uma maneira alegórica, de uma maneira simbólica, presente nos sacrifícios, presente nos rituais religiosos, nos rituais levíticos, né? Presente nas mensagens alegóricas dos profetas, presente nas visões dos profetas. Então, esse mistério que para nós hoje foi revelado, não havia sido revelado em sua plenitude para os santos do Antigo Testamento. Mas na terceira parte do primeiro ponto, o comentarista vai frisar que eles não tinham o conhecimento desse mistério tal como nós temos hoje, mas eles tinham uma noção, né, do que Deus iria fazer futuramente, do que Deus estava preparando para fazer futuramente. Por que eles tinham uma noção? Porque apesar desse mistério que foi revelado hoje, para eles está mais oculto, né? Hoje o mistério para nós foi revelado, mas para eles era mais oculto. Mas apesar de estar mais oculto, eles tinham uma noção de que mistério era esse. Porque a revelação de Deus para a humanidade sempre foi uma revelação progressiva. Então, desde Adão até Cristo, Deus vai se revelando progressivamente. Os mistérios de Deus vão se revelando progressivamente, vão tendo avanço na sua revelação. Por essa razão, eles não tinham noção desse mistério que foi revelado para nós como nós temos hoje, mas eles tinham um certo conhecimento acerca do que viria
do que Deus estava planejando e do que na plenitude dos tempos, com a encarnação, morte e ressurreição de Jesus, iria ser revelado. Amém, irmãos? Então, vamos prosseguir agora para o segundo ponto. O segundo ponto diz o mistério revelado no Novo Testamento. O primeiro parágrafo do segundo ponto, vou ler só o primeiro parágrafo e as demais partes, as demais divisões, eu vou resumir. Mas o primeiro parágrafo diz: o plano oculto quanto à igreja é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. Então, nós definimos o conceito bíblico de mistério, nós deixamos claro que para os profetas não havia sido revelado esse mistério tal como foi revelado para nós, e agora nós vamos ver a forma como Deus ele revela esse mistério para nós. No terceiro ponto, nós veremos que mistério é esse. Mas agora nós vamos ver a forma como Deus revela esse mistério. E de que forma foi? O que nós falamos na lição passada. Né? Por termos falado, não vamos demorar muito aqui. Na primeira parte ele vai dizer, revelado aos apóstolos e profetas. Então o meio que Deus utiliza para revelar esse mistério, na plenitude dos tempos, que hoje nós vivemos, na dispensação da graça, foi através dos apóstolos e dos profetas. Esse mistério que outrora estava oculto, mas que Deus, na plenitude dos tempos, decidiu revelar para nós, foi revelado por intermédio destes dois tipos de homens. Homens que exerciam apostolado e homens que exerciam o ministério profético. Interessante isso, né? Foi revelado aos apóstolos e profetas. Porque tanto os apóstolos como os profetas foram homens que receberam diretamente do Espírito de Deus tal revelação. E eles, tendo recebido do Espírito de Deus, debaixo da inspiração de Pedro, de Deus, como diz Pedro em sua epístola, né? Falaram não movidos por sabedoria humana, mas inspirados pelo Espírito de Deus, né? Eles transmitiram esse mistério. Deus, através de homens denominados como apóstolos e profetas, revelou este grande mistério. E o interessante é que muitas pessoas ainda reclamam, né? É muito comum nós vermos pessoas dizendo que não creem na Bíblia, e claro que quando falamos de Bíblia, estamos falando do Novo Testamento, que está na Bíblia também, porque é um livro escrito por homens. Muitas pessoas dizem assim, não creio na Bíblia não, porque é um livro escrito e revelado por homens, um livro que foi feito por homens. Se você queria que fosse feito por quê? Né? Por quem, melhor dizendo? Por quem você queria que fosse feito? Se fosse um livro feito por seres angelicais, aí que você não creria mesmo. Né? Se fosse um livro, sei lá, feito por seres extraterrestres, aí que você não ia querer mesmo. Então é incrível a teimosia e a obstinação humana. Não creio porque foi um livro feito por homens. E de fato foi feito por homens. Mas foram homens que escreveram e que revelaram este mistério. Apóstolos e profetas que revelaram este mistério debaixo da inspiração e da revelação divina para cada um de nós. Esse mistério que estava oculto, na segunda parte, ele vai dizer, que mistério é esse? Talvez você está aí, meu irmão Paulo, tá bom, entendi o que é mistério, eu entendi o conceito de mistério, eu entendi por quem foi dado esses mistérios, agora que mistério é esse? Na segunda parte do segundo ponto ele vai dizer que esse mistério, em termos gerais, é a igreja. Quando Paulo em Efésios vai falar do mistério que foi revelado, ou do mistério que foi desvendado, ele está falando do plano da redenção de Deus, do plano que Deus, antes da fundação do mundo, estabeleceu para salvar um povo, para eleger um povo e predestinar um povo eleito para Ele mesmo. É isso que nós vimos em uma das lições passadas, que o mistério de Deus revelado para nós é esse, a forma como Deus decidiu planejar salvar um povo pela graça, mediante a fé no sacrifício do seu filho Jesus. Então esse é o mistério que foi revelado. Irmão Paulo, esse é apenas o mistério que é tratado no Novo Testamento? Obviamente que não. Temos outro tipo de mistério que Paulo vai tratar em 1 Coríntios 15, em 1 Coríntios capítulo 2, em 2 Coríntios capítulo 1, mas aqui ele está tratando desse mistério, né?
a forma como Deus trabalhou, a forma como Deus concluiu o seu plano de eleger para si uma igreja, um povo específico, é isso que é um mistério tratado aqui por Paulo. E o interessante, meus irmãos, é que no Novo Testamento tudo isso é explicado com a grande riqueza de detalhes. No Novo Testamento você não vai ver nem mesmo a palavra igreja. No Velho Testamento, melhor dizendo. No Novo Testamento, a primeira referência que você vê da palavra igreja é em Mateus 6,18, quando Jesus disse que ele edificaria a igreja. Mas nos apóstolos, nos escritos dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento, você vai ver todo este plano de redenção, deste mistério chamado igreja, sendo revelado com detalhes. É revelado como Deus salva a igreja, pela fé, pela graça, mediante a fé no Filho. É revelado como essa igreja deve se comportar, conforme nós vemos nos 3 últimos capítulos de Efésios. Então, no Novo Testamento é revelado todos os detalhes acerca da igreja. No Antigo Testamento, os profetas fizeram referência a uma salvação que alcançaria os israelitas, que alcançaria os gentios, né? Fizeram essa revelação em visões, né? Revelações, em profecias, em alegorias, em simbologias, mas apenas nos santos apóstolos e profetas este mistério de Deus é revelado. O plano que Deus antes da fundação do mundo estabeleceu para salvar um povo santo e irrepreensível é revelado através dos apóstolos e profetas. E na terceira parte do terceiro ponto, segundo ponto, melhor dizendo, Paulo, o comentarista, vai deixar claro que os cristãos na igreja primitiva tiveram dificuldade de entender isso. Porque quando o plano da igreja, da redenção desse povo chamado de igreja é revelado pelos apóstolos que na igreja não existe distinção de raças, de posição social, intelectual, não existe distinção de pessoas, todos são um. São membros distintos que fazem parte de um só corpo cuja cabeça é Cristo. Isto é a igreja. E muitos judeus tiveram dificuldade de entender isso, de aceitar os gentios fazer parte de sua comunidade, de estar junto com os gentios, de estar perto dos gentios. Muitos dos judeus achavam que a salvação era apenas algo cultural, algo que estava restrito às suas localidades geográficas. Mas quando Paulo e os apóstolos vêm ensinando que a salvação ela vai além do povo judeu, que ela abrange todas as raças e que a igreja é a união de todas essas raças, de todos os povos em um só povo, povo de Deus, povo eleito chamado igreja, muitos não entendem. É por isso que acontece o primeiro concílio, em Atos capítulo 15, por causa dessa confusão, dessa falta de entendimento que existia entre judeus e gentios. É por isso que Paulo escreve a sua epístola aos Gálatas para tratar exatamente disso, que em Cristo não existe escravo, em Cristo não existe senhor, em Cristo não existe homem, em Cristo não existe mulher, em Cristo todos são um só corpo e um só povo. Mas que nós, que temos hoje a abundância dessa revelação, possamos entender isso. Que pouco importa se fulano de tal é judeu, se é alemão, se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, se é menino, se é jovem, se é adolescente. Em Cristo, todos somos um só povo, membros distintos, mas fazemos parte de um só corpo, cuja cabeça é Jesus. Amém, meus irmãos? Espero que esteja sendo esclarecedor a aula. Não se esqueçam de comentar, né? Precisamos dos seus comentários. A gente está sentindo falta do comentário, viu, irmãos? Eu não sei o que está havendo com vocês, não, mas vamos lá, né? A gente aqui insistindo um pouquinho, acredito que possa dar certo. Então, comentem aqui embaixo para que nós possamos interagir mais nas nossas aulas. Vamos agora para o terceiro ponto, já caminhando para o final. O mistério pré-estabelecido por Deus. Aqui eu vou ler. Eu sei que tem alguns de vocês que gostam que a gente leia passo a passo, né? Então, aqui em respeito aos meus irmãos que têm esse gosto particular, nós vamos aqui ler e concluir com o terceiro ponto. Vamos lá. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Perceba, esse plano chamado igreja, Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. E esse plano, diz o comentarista, foi executado na plenitude dos tempos. Irmão Paulo, o que é a plenitude dos tempos? Paulo, em Gálatas, salve aqui um engano, viu, irmãos? Me perdoe se eu estiver errado, mas está em Gálatas. Gálatas 3 e 4.
ele vai iniciar dizendo que a plenitude dos tempos é o nascimento de Jesus. A plenitude dos tempos aqui é o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, se revela como Messias, instrui os apóstolos e ordena que os apóstolos proclamem o seu ensino, esse período é chamado de na plenitude dos tempos. Então, nesse período onde Cristo nasce, morre, ressurge e comissiona os seus apóstolos, é revelado um plano chamado igreja. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele tinha incumbido consistia a mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar, me atrapalhei aqui, né? A todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo deste plano e a pessoa de Cristo que executou o plano preestabelecido por Deus. Então, Paulo, ele vai chamar esse plano de riquezas insondáveis. É um plano, meus amados irmãos, que nós temos hoje revelado para nós. Mas nós, ainda assim, conhecemos apenas em parte, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. A plenitude deste plano nós não temos ainda noção. Nós pregamos que Jesus encarnou, se sacrificou, para que pela graça, mediante a fé no seu sacrifício, ele resgatasse um povo, mas nós não entendemos a plenitude desse plano. O amor que levou Deus a enviar o seu Filho e o amor do Filho que obedeceu à ordem do seu Pai, vindo aqui a essa terra, para nós ainda é um mistério. Porque não havia nada em nós que nos tornasse dignos de ser amados por Ele. Não havia nada em nós que nos tornasse merecedores deste amor. O nosso dinheiro, a nossa família, a nossa aparente moralidade não cativava Deus. Não era suficiente para ser salvo por Deus e nos tornar dignos da salvação de Deus. Mas ainda assim, Deus, com este amor insondável, com as riquezas do seu amor, da sua graça que é insondável, Ele planejou, articulou esse plano, o conteúdo do plano e enviou o seu Filho para executar este maravilhoso plano que em sua plenitude para nós é insondável e inexplicável. Como diz o hino da harpa cristã, ó, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Então nós não sabemos a plenitude ou sondar as insondáveis riquezas deste plano, não sabemos. Mas mesmo não sabemos, recebemos e aceitamos a Cristo. E como diz o comentarista, proclamamos essas dádivas que foram projetadas desde a eternidade para aqueles que ainda não foram alcançados pelo nosso Senhor. A segunda parte do terceiro ponto diz o eterno propósito. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, um plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, uma outra lição que nós podemos aprender a contemplar este plano e este mistério que foi revelado é que Deus sempre esteve no controle da história para que este plano tivesse êxito, como teve êxito no sacrifício de Jesus e no resgate de um povo chamado igreja. Deus sempre esteve no controle. Deus levantou um povo chamado Israel, E deste povo, Deus protegeu esse povo, preservou esse povo, porque desse povo, Deus, Ele trouxe o Salvador, que é o nosso Jesus. Ele preservou a Jesus, protegeu o seu Filho, que morreu, mas o seu Espírito ressuscitou ao terceiro dia.
O seu filho comissionou os santos apóstolos. Esses santos apóstolos, mesmo sendo perseguidos, foram preservados, suas mensagens foram preservadas, alcançou a igreja e a igreja tem alcançado milhares de nações, milhares de culturas, milhares de povos. Hoje fomos alcançados por esta mensagem, por este plano. Por quê? Porque desde o princípio, né? Desde o Éden, lá em Gênesis 3, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, desde essa primeira proclamação bíblica deste plano, Deus está no controle de tudo, dos mínimos detalhes, para que o seu plano, né, tivesse êxito como teve êxito em Cristo Jesus, para a glória do seu nome. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Nós falamos aqui, uma aula anterior que nós tivemos em parceria com o nosso pastor e com o irmão Dário, né? Falamos isso. Deus não foi pego de surpresa. Adão caiu e agora quem poderá nos defender? Deus não disse isso. Adão caiu e Deus já sabia muito bem o que fazer. Porque em Efésios 1, Paulo vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já havia projetado e feito esse plano. Então Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por detrás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Temos acesso agora. Os nossos antigos profetas, os homens de Deus do Antigo Testamento, tinham acesso a Deus, tinham comunhão com Deus. Abraão, amigo de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Jó, homem justo, íntegro. Noé, homem justo aos olhos de Deus. Eram homens que tinham acesso a Deus. Mas hoje, termino dizendo o que disse no começo, somos privilegiados. Porque graças ao plano que foi executado, o plano de Cristo na cruz que foi executado, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso a Deus e intimidade com Deus, como igreja de Cristo, como noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A conclusão vai dizer, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Fomos alcançados por este mistério. Entendemos o que é esse mistério, porque Jesus nos revelou através dos seus santos apóstolos e profetas. E agora cabe a nós compartilhar esses mistérios. Ide por todo o mundo de Jesus e preguem as boas novas. Pregue a boa notícia. A boa notícia de que o mistério foi revelado e de que em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé no seu sacrifício, qualquer pessoa pode fazer parte deste povo chamado igreja, eleitos e escolhidos de Deus. Amém, irmãos? Encerramos mais uma aula. Espero que tenha sido um momento edificante, instrutivo. E aguardo vocês aqui na nossa próxima aula, em nome de Jesus. Novamente, não se esqueçam de comentar, de interagir conosco aqui embaixo, de deixar a sua dúvida, porque a aula termina aqui agora, mas as dúvidas nós vamos tirar, como nós não podemos tirar agora, né? Estamos virtualmente conectados, mas podemos tirar aqui nos comentários, tá bom? Fica a dica, né? Abrace a dica e seguir aí a dica em nome de Jesus. Encerramos aqui, o meu abraço, um ósculo santo, e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.